E eu queria chamar aqui para contribuir com vocês, Júlio de Lima, pessoal. César aqui, mano. Valeu. Já abre o history aí, cara, e começa a fazer logo aí. Poxa, eu não consigo ver ninguém aqui, meu. Aí. Oi, tudo bem? Bom? Fala, galera, beleza? Aí, agora sim. Bom, deixa eu ver, cadê o passador? Valeu. Bem, eu sou o Júlio de Lima e, primeiramente, eu gostaria de agradecer. Esse não é o meu canal, mas eu também gosto de estar aqui. Eu queria agradecer primeiro ao IMQA aqui de Manaus, por essa comunidade que, para mim, me orgulha muito, né, de saber que vocês têm essa consideração e também por todo o trabalho que eu tenho feito. Para mim, é motivo de muito orgulho. Eu também quero agradecer a todos vocês, a cada um de vocês, até que estão tirando foto ali atrás, para você. Isso. Muito obrigado por estarem aqui, ok? É muito bacana ver que a comunidade aqui de Manaus está compartilhando, está colaborando e está fazendo isso acontecer, né? Não existe comunidade sem as pessoas que fazem parte delas. Então, vocês fazem com que essa comunidade funcione, fazem com que isso que está acontecendo aqui hoje seja uma realidade. E sem vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, meus parabéns a todos vocês. Todos vocês que querem crescer, todos vocês que querem alcançar algum objetivo, e eu sei que para cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês querem sim chegar em algum lugar, não é verdade? E cada uma das palestras que nós vimos aqui hoje, nós tivemos aqui hoje grandes nomes, né? Eu não vou citar, porque se eu esquecer, eu tenho certeza que alguém vai ficar bravo comigo, mas tivemos aqui hoje grandes nomes, pessoas que, para mim, também são grandes influências. Então, o que vocês estão desfrutando aqui hoje em Manaus, com certeza é um evento memorável, ok? E volto a dizer, eu estou muito contente de estar aqui com todos vocês hoje. A minha palestra de hoje é sobre inteligência artificial e testes. São algumas abordagens práticas de como utilizar a inteligência artificial para colaborar com o dia a dia de vocês como sendo alguém que testa aplicações. E eu sei que aqui vocês têm diversos centros de pesquisa, então eu tenho certeza que também, dentre vocês aqui, tem vários que já atuam de alguma forma com inteligência artificial. Não é isso? Sim? Quem atua com inteligência artificial, levanta o celular e mexe assim. Eu acho que desse jeito eu consigo ver. Ó, que legal, hein? Eu podia rolar uma foto desse jeito. Vocês topam? Sim, depois a gente tira uma assim, então. Vai ser muito bacana. Beleza. O meu romance com Manaus, ele já dura anos já. Eu acho que, sei lá, pelo menos uns 7 anos que eu estou aqui namorando com essa cidade. Eu amo a cidade que vocês vivem. Esse é um lugar espetacular. E de todos os lugares que eu vou, todos os estados que eu vou no Brasil, de todos eles, eu sempre encontro pessoas que estão realmente querendo entender, querendo aprender, né? Para a inteligência artificial, especificamente, é meio difícil ainda, não é? É um pouco complicado você conseguir encontrar materiais que sejam materiais que ajudem vocês a conseguir entender realmente o que há por detrás da falácia do vou perder o meu emprego para a inteligência artificial. Não é verdade? Os posts que vocês encontram, muitas vezes, estão falando sobre ainda a diferença entre o que é deep learning, machine learning, inteligência artificial. Não é assim? O que eu trago para vocês hoje, e é por isso da palavra prática aqui, o que eu vi, o que eu fiz, o que eu vi, o que a academia tem e o que o mercado já tem, que usa inteligência artificial para realmente ajudar você, como sendo alguém que testa aplicações. Ok? Então, basicamente, é disso que a gente está falando. E é isso que eu trago para vocês hoje. Geralmente, quando a gente fala sobre prática, alguém aparece e faz o quê? Abre o computador e começa a mostrar o código, não é assim?
Hoje vocês não verão código, mas vocês vão ver como aplicar coisas reais no dia a dia de alguém que testa aplicações, beleza? Então, desculpa, eu sei que tem muita gente que me conhece, mas eu também sei que tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Júlio e eu trabalho com teste já faz 10 anos. E antes desses 10 anos, eu trabalhava como dev. Eu sempre acreditei que haveria mais oportunidades para mim como sendo alguém que testa aplicações, visto que, 10 anos atrás, poucas empresas ainda utilizavam testes de maneira formal. E lá naquela época, as coisas que eu aprendi, morando no interior de São Paulo ainda, eram coisas que eram, na minha opinião, muito básicas. Mas que quando eu mudei para a capital, eu percebi que eu tinha aprendido muita coisa que ninguém conhecia ainda na capital. Por que eu faço esse parênteses em toda cidade que eu chego? Porque, às vezes, vocês estão em um cenário em que o mercado diz que você está atrasado, mas, na verdade, as oportunidades que você tem, elas fazem com que você conheça muito mais do que alguém que está em um grande centro de tecnologia. Ok? Então, o que eu queria dizer para vocês já desde já é: aproveitem o momento em que vocês estão agora e tentem extrair o melhor que vocês conseguem do momento que vocês estão vivendo, entendeu? Porque tem coisas que você só vai aprender no momento em que você está agora. E o macete é: saiba até o momento, saiba distinguir o momento onde você já conseguiu aprender tudo o que você precisava aprender. Acho que essa é a dica que eu gostaria de deixar para vocês já nesse início, ok? Aqui está o meu e-mail, vocês podem ficar à vontade para me mandar e-mail. Tem também o meu About Me. Então, se você acessar aí agora, e eu vou, inclusive, recomendar que vocês façam isso, acessem about.me/JúlioDelimas. Lá tem uma foto minha, tem um textinho falando um pouquinho sobre mim, e lá embaixo tem alguns links para todas as minhas redes sociais. E hoje eu compartilho conteúdo em todas as redes sociais, em todas elas. Se você ainda não viu minha cara em algum lugar, você vai ver, porque algum amigo seu vai curtir e vai ver. Mas é compartilhando conteúdo de verdade, para ajudar vocês no dia a dia. Tem alguém aqui que está no Telegram? De novo, celular, por favor, para eu ver. Olha que coisa linda. Todas essas pessoas estão no Telegram. Elas estão 6 horas da manhã acordando com eu falando o quê? Fala, galera. Bom dia. Tudo bem com vocês? É a minha rádio matinal, é muito bacana. Então, para quem não entrou ainda, entre lá, tá? t.me/JúlioDelimas. Vamos lá. Júlio, por que, tendo uma carreira já estável como alguém que testa aplicações, você foi se meter com inteligência artificial? Por que mesclar alguma coisa com testes ao invés de investir em um mestrado voltado para testes? Porque eu, Júlio, não acredito que testes caminhem sozinho por mais anos. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é em testes como cultura. E a gente falou sobre isso já em outras palestras, né? Testes como cultura. As pessoas precisam exalar qualidade. E isso faz com que você, daqui a alguns anos, você se torne um mentor em testes, e daqui mais alguns anos, as pessoas que estão no seu time saibam muito mais de testes do que você. Então, você precisa começar a explorar novos caminhos, começar a explorar novas possibilidades. Uma delas é a inteligência artificial. Outra delas é a arquitetura. A Samantha estava aqui falando para vocês sobre qualidade, mas ela está fazendo uma pós em arquitetura. Por quê? Porque dentro da arquitetura precisa ter alguém para ensinar sobre testes. Dentro de IA, precisa ter alguém para ensinar sobre testes. Dentro de análise de negócios, tem que ter alguém para ensinar sobre testes. E assim sucessivamente. Então, se você consegue aprender novas skills, você consegue demonstrar para as pessoas com mais clareza, com mais firmeza, o que de testes você pode fornecer de conhecimento para essas pessoas, para essas áreas. Entenderam? No meu caso, foi IA. Eu vi o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, que era essa necessidade de saber como testes podem ser aplicados a IA, ou como IA pode ser aplicado a testes, e isso me motivou a seguir para esse caminho, né? E aí, quando a gente fala de IA e testes, a gente tem duas abordagens. Que é a abordagem onde você
testa algum algoritmo, alguma solução construída com o IA, ok? E tem um outro caminho que é eu uso, e aí, Tito? Que eu uso IA para suportar aquilo que eu faço no meu dia a dia como sendo alguém que testa aplicações. Então, é eu utilizar algo, ou eu utilizar a IA, ou todo o seu arcabouço, para fazer com que a minha atividade como alguém que testa aplicações seja mais fácil, seja mais eficiente. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, sobre como, que seria a nossa abordagem 2, como usar IA para suportar os testes. E aí o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês 5 exemplos práticos de implementação de IA para suportar a sua atividade como alguém que testa aplicações. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vocês vão entender 5, tá? E eu estou falando de 5, e 5 não é muito, 5 é um número extremamente pequeno, é 0,0002% de tudo que existe de aplicação de IA para testes. Tem muita coisa já existente em testes que pode ser favorecido com IA. Eu vou mostrar para vocês 5, ok? E desses 5, tem 2 que eu que pesquisei, encontrei, implementei e vi funcionar, ok? 2 delas, então, eu vou mostrar que são pesquisas que eu mesmo realizei e eu mesmo implementei, e outras 3 que são práticas de mercado ou da academia, relacionado ao uso de IA dentro de testes de software. Okay? Então, a gente vai falar dessas 3. Quanto mais distante está de mim, claro, né, fica mais difícil de dar todo o contexto que vocês mereceriam receber aqui hoje. Então, eu vou tentar fazer da forma mais completa possível para que vocês consigam entender isso e ver na prática o que dá para fazer. Okay? Então, vamos lá. Dessas duas implementações que eu consegui implementar utilizando IA dentro de testes de software, uma é o artigo que eu apresentei no Panamá, em outubro passado, que falava sobre como identificar builds flake utilizando machine learning. E a outra, que é a de como reduzir o escopo de testes da análise de testes de carga, é um que eu vou apresentar em Orlando em maio agora. Então, eu já trago para vocês uma parte do que eu vou apresentar para eles lá em maio agora. Vamos lá. Dentro desses 5, né, eu falei para vocês, vou apresentar cada um deles, vocês vão ver aqui esse primeiro, que é a redução do escopo de análise de testes de carga utilizando machine learning. Então, esse é o momento de vocês tirarem uma foto. Porque tem um link ali, ó, e depois com esse link você pode ter acesso ao artigo ou então à palestra e um trecho de vídeo ou mesmo ao material que vai ser publicado depois. Esse daqui, como eu disse para vocês, ele é uma palestra. Tá? Eu fiz a pesquisa, escrevi um artigo, mas não publiquei, mas eu vou apresentar essa palestra lá em Orlando, né, na Star East, e provavelmente daqui mais alguns meses vocês vão conseguir ter acesso ao vídeo na íntegra. Okay? Então, tirem foto, peguem já esse link aqui para que vocês estejam a par e já saibam onde vai cair depois. Beleza? Então, vamos lá. Para cada uma dessas 5 abordagens, para cada uma dessas 5 formas de implementação, eu separei dessa forma aqui, porque eu acho que esse é um bom jeito de vocês entenderem o que aconteceu e como foi que surgiu a ideia e da onde foi que surgiu a solução também. Né? Então, veja só. Primeiro problema. O nosso primeiro problema era, depois de horas de execução de um teste de carga. Teste de carga, alguém consegue me explicar? Se tiver algum aluno meu aqui, da disciplina de testes de performance, e levantar a mão, eu vou ficar mega orgulhoso. Alguém? Mister está aí? Mister está aí? Rômulo está aí?
Mais alguém está aí? Diana, eu vi a Diana por aqui. Cadê ela? Nossa, ninguém? Meu Deus! Bom, beleza. Testes de carga é uma estratégia de testes que a gente tem dentro de testes de performance, que servem basicamente para que você, com um número especificado de usuários virtuais, por exemplo, 50 usuários virtuais, simultaneamente executando um teste durante um tempo predeterminado. Então, por exemplo, eu tenho lá um cenário onde eu faço login e cadastro um produto, ok? Esse é o meu cenário. E eu quero executar esse cenário com 50 usuários simultâneos, ok? Eu poderia simplesmente falar para 50 de vocês aqui que vocês executem esse cenário e depois perguntar qual foi o tempo que levou para executar cada um dos passos. Não poderia ser assim? Só que qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O quê? O Samuel está aqui. O Samuel é um dos alunos. Eu posso ter lá a interferência, né? Eu posso, durante a execução desses testes, alguém, sei lá, ser impactado, né, por uma ligação ou por um WhatsApp, né? E isso vai fazer com que aquela pessoa não consiga executar o teste que eu pedi. Mas, se eu faço isso de maneira automática, o próprio script de automação vai lá e calcula isso para mim. Quanto tempo demorou para fazer o login, quanto tempo demorou para cadastrar o produto, certo? Quando esses usuários terminam de fazer o login e de cadastrar o produto, o que eles fazem? Eles param de executar, não é assim? Só que em um teste de carga, ele não para. Ele terminou, ele volta e executa de novo. Acabou, volta e executa de novo. E fica fazendo isso até que eu mande ele parar. Esse é o meu teste de carga. O que vem junto com isso? Vem para mim, pessoal, um mar de informações. Pensa que para cada requisição enviada é um registro numa linha que é guardada. E nesse registro de linha tem qual é o tempo de resposta, o tempo de conexão, tem muitas informações. Pensem que eu fiz um experimento onde eu coloquei 50 usuários para fazer isso durante 1 hora. Gerou mais de 300 mil linhas de dados. E, ao gerar essas 300 mil linhas de dados, eu falei, vou plotar isso em um gráfico, né? E olha só o que aconteceu. Vocês vão ver, aqui na horizontal, o tempo, ok, de execução dos testes, e na vertical é o tempo de resposta para 2 ações, que é a ação de cadastrar, que é a ação de fazer o login e de acessar a página principal. Vocês conseguem entender alguma coisa que está aqui, ó, nessa área? Não, né? Por quê? Porque ele está muito denso. Ele está conectado demais uns nos outros. E isso faz com que você não consiga entender nada. Certo? E se eu falasse para vocês, qual que é o problema que tem aqui? Provavelmente vocês falariam, é aqueles picos ali. Não é? Porque a primeira coisa que vem à sua mente é o pico. Mas o que acontece é que, às vezes, o problema não está no pico. O problema está no meio daquele monte de emaranhado ali de tempos de resposta, que totaliza aquelas 300 mil linhas. E é extremamente difícil de ler aquilo. Aí eu pergunto para vocês, sendo seres humanos, como que vocês conseguiriam identificar problemas no meio daquele monte de linhas ali emaranhadas? Como vocês fariam isso? Não precisa responder, mas só imaginem. Imagine que você recebeu esse gráfico e alguém falou para você, desvende o que está acontecendo por detrás disso. Como que você conseguiria identificar isso? Nem alguém com experiência consegue, porque é muito difícil mesmo, tem muito dado. Então, desse problema, nasceu uma possível solução. Bem, a possível solução é a seguinte. Se eu utilizar um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, talvez esse algoritmo consiga, então, me trazer insights
que são os insights que eu preciso saber dessas informações. E eu, ser humano, não vou ter que ficar me matando para entender o que tem no meio daquele daquele mar de dados, daquele mar de informações. Entenderam a ideia? Então, com o machine learning, eu poderia, então, nesse caso, fazer o quê? Fazer com que as informações fossem agrupadas por similaridade. E aí o que acontece? Existe, e aí a gente já vai para a abordagem, né? Existe uma área dentro da aprendizado de máquina que é chamado de aprendizado não supervisionado. Sabe o que ele faz? Você não precisa passar informação nenhuma de categorização para ele. Você só fala, tá aqui esses dados, separe eles para mim em alguns grupos. E ele encontra esses grupos para vocês, como vocês estão vendo aqui. Uma vez que ele identificou os grupos, ele está falando, essas informações são similares. E quando eu fui fazer isso daqui, quando eu fui implementar essa solução, eu descobri que existia uma rede neural chamada SOM, que são Self-Organized Maps. O que essa rede neural faz? Ela cria uma grade, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, com uma dimensão de neurônios. Então, eu falei, coloque 5 neurônios por 5 neurônios. Então, ela criou para mim uma grade. E quando eu falo execute, ela vai e começa a competir, um neurônio competindo com o outro, e ele forma agrupamentos. E esse agrupamento eu analiso, e ao analisar esse agrupamento, eu consigo, então, ter um número menor de dados a serem organizados. Sabe o que eu descobri quando eu fiz isso? Eu descobri que, de 300 mil dados, eu precisei analisar só 1.000. Porque dentro de 1.000, ou seja, dentro de um daqueles clusters, existia os dados mais dispares do comum. E aí, então, o que aconteceu comigo, como sendo o analista de testes aqui, que estava ali analisando os resultados? Ao invés de analisar 300 mil, eu analisei só 1.000, e ali dentro dos 1.000 eu encontrei todos os problemas todos não, né, mas grande parte dos problemas que tinham acontecido durante esse teste automatizado. Eu não precisei ir lá e olhar um por um dos 300 mil. Conseguem ver o benefício disso? Eu, Júlio, ao invés de gastar 8 horas analisando 300 mil linhas, eu gastei 20 minutos analisando apenas 1.000, porque o algoritmo de machine learning identificou para mim as similaridades. Certo? Então, esse daqui é um bom exemplo de algo que pode servir para vocês. O que eu espero que vocês estejam pensando agora? Eu espero que vocês estejam pensando assim. Qual é uma situação que me gera centenas de milhares de informação e eu preciso agrupar por similaridade, só que sozinho eu não consigo pensar nisso? É isso que vocês têm que estar pensando agora. Porque daí você já sabe que quando você se deparar com isso, SOM é uma rede neural que pode ajudar você a agrupar esses dados e reduzir o número de dados a serem analisados. Entenderam? Então, basicamente, é isso daqui que fica dessa implementação. Então, tem uma outra coisa também que é bacana em machine learning, que é assim, os algoritmos eles já estão prontos. Você não implementa do zero, igual você implementa uma API, igual você implementa um script de teste automatizado. Não. O que você faz é você baixa a biblioteca do algoritmo e você aponta para ele quais são os dados, o seu dataset, e configura informações nele. Para o som, especificamente, você tem poucas configurações. Uma delas é, claro, o dataset, que são os dados, que são os resultados que vieram da execução do teste, e a outra é qual é o tamanho da grid. Volto a dizer, tem outras, que vocês podem encontrar em qualquer tutorial na internet. A questão hoje é a consciência de como que eu identifico um problema e como eu posso corrigir aquele problema utilizando o machine learning. Ok? Então, o que vocês têm que lembrar disso daqui? Tinha muitos dados. Eu, como testador, iria gastar muito tempo analisando, mas eu utilizei a rede neural SOM e ela agrupou para mim. E, ao agrupar, eu consigo pegar um dos grupos apenas, e identificar se ali dentro tem muitos problemas. Bacana, né? Legal. Isso daqui é o que ele me gerou. Então, ele falou, Júlio, é o seguinte, de todos os 25 grupos que foram gerados, os 25 clusters que foram gerados, olha só,
o 14, o 4 e o 5 são clusters que têm alguma coisa de diferente. Porque olha os demais. Tem todos dados semelhantes. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, olhei o 14, olhei o 4, olhei o 5, e ao olhar dentro deles eu descobri um monte de coisa importante. Como, por exemplo, eu descobri que esses caras que ficaram ali dentro eram clusters que tinham, por exemplo, tempo de resposta muito alto, diversas mensagens dizendo que o servidor caiu e por isso que a aplicação deixou de responder. E eu tinha um outro ali, que era um pequenininho, qual que é aqui que tem a cor mais clara? É o 5, né? Mas a mais perto do vermelho é o 4, certo? Dentro do cluster 4, eu percebi uma coisa que era diferente dos demais. Não estava retornando erro, estava retornando sucesso. Só que ele ficou coloridinho, assim, um pouco mais claro, por quê? Ele ficou coloridinho mais claro, por quê? Porque dentro dele tinha tempos de resposta altos, mas mesmo com tempo de resposta alto, ainda retornava sucesso. Então é como se você tentasse fazer o login, ficasse lá 20 segundos esperando, mas ainda assim retornasse sucesso. Entenderam? Então o que acontece? Isso daqui não impede você, ser humano, de ter que fazer uma análise. Entendem? Você ainda precisa do ser humano para fazer a análise posterior ao agrupamento. É muito legal que a rede neural consegue agrupar para você. Isso já é uma mão na roda. Agora, a análise, após a análise, é você quem faz. E por isso a gente precisa de pessoas de teste que conheçam muito sobre o que está acontecendo aqui. Entenderam? Então, isso daqui foi o que aconteceu. Um outro experimento que eu fiz foi relacionado a identificar builds flake. Desculpa, aí, esse aqui é o momento da foto, né? O que são builds flake? Ou melhor, né, o que são builds? Builds são tentativas de construção do software, não é assim? Geralmente as builds acontecem quando? Quem pode gritar aí? Quando que uma build começa a ser executada? Com um commit, né? Com ali uma intenção de mudança na aplicação. Ele vai lá e começa a rodar a build, certo? E o que é uma build flake? Uma build flake é uma build que ela foi executada, ela retornou em falso, ok? Ela retornou em falha, e depois de retornar em falha, o desenvolvedor ou o QA foi lá analisar e descobriu que ela não deveria ter falhado. Alguém já se deparou com isso? Com testes ou com builds? Celulares para cima? Poucas pessoas, hein? Mas, beleza. Algumas pessoas já se depararam com isso. E não é chato. É chato pra caramba, né? Porque você fica lá alguns minutos, às vezes até algumas horas, tentando identificar o porquê que aquilo falhou, e quando você vai olhar, você percebe que não deveria ter falhado. Falhou por engano, certo? O que acontece? Esse é o problema. Eu tinha, dentro da companhia onde eu trabalhava, os meus desenvolvedores gastando até, no mínimo, 20 minutos para analisar uma build que era falha. 20 minutos por desenvolvedor. E isso acontecia pelo menos 15 vezes por dia. Então era um tempo gigantesco que era tomado dos desenvolvedores e dos QAs só investigando problemas em builds que não eram problemáticas. Elas não falharam porque o software quebrou a build. Elas falharam porque a build não estava sendo configurada direito ou porque a gente tinha algum problema na infraestrutura. Entenderam? Esse era um problema, e é um problema grave, beleza? Aí, foi muito engraçado, porque eu comecei uma disciplina no mestrado que ela chama computação natural. O que a computação natural fala? Ela fala o seguinte: olhe para a natureza. E ao olhar para a natureza, inspire-se nela e construa algoritmos que imitem a natureza. Olha só, né? É muita droga. É droga pra caramba, velho, pra você chegar nisso. Mas eu fiquei doido. Falei, caramba,
eu nunca tinha pensado nisso, mano. Sensacional. Aí quando eu me peguei, eu estava programando um algoritmo que imitava a formiga. Por quê? Porque a formiga, quando cai algum corpo estranho no formigueiro, ela vai lá, pega aquele corpo estranho e sai caminhando loucamente, assim, aleatoriamente, e pum, solta o negócio. Aí vem uma outra formiga lá que estava no rolê também, de boas. Ela pega aqui o negocinho corpo estranho. Opa, corpo estranho. Vamos andar. Ela está lá no rolê com o corpo estranho. Aí, de repente, ela escora aqui num outro corpo estranho. Ela fala, opa, vou jogar aqui. E joga aqui. A que isso remete dentro de software? A organização das informações que estão separadas, desagrupadas, dentro de um Big Data. Então, eu solto as minhas formiguinhas no Big Data e ela sai organizando tudo. Legal, né? Agrupa os dados e categoriza eles. Vocês acharam que não ia sair nada dessa explicação, né? Aí eu vi outra coisa maluca. Falei, cara, isso daqui me deixou muito louco. Falou, existe o seu sistema imunológico artificial. E o seu sistema imunológico artificial, ele é muito inteligente. Ele tem um negócio, um comportamento chamado seleção negativa. E a seleção negativa, basicamente, ela serve para quê? Para detectar corpos estranhos e eliminá-los. Detectar células que estão chegando perto demais de corpos estranhos e matar elas também. Então, só sobra quem é bom no seu corpo. Muito legal, né? Então, você foi infectado por um vírus, as suas células lá no thymus, elas saem andando no seu organismo e, pum, mata uma célula mal. Aí tem uma outra célula que era boa e estava sendo convertida. Sabe quando sua mãe fala, não ande com maus elementos? É isso que acontece lá no thymus. Está lá uma célula boa, quase se convertendo a ser mal, aí vai lá a seleção negativa e, pum, mata aquela célula que estava tendenciosa ao caminho maligno. Aí eu falei, putz, que negócio maluco. Tem um algoritmo para isso? Tem um algoritmo de seleção negativa. O que ele faz? Ele olha para o seu sistema, para as suas informações, novamente você tem que ter dados, ele olha para os dados e fala, quais são dados bons? Ele aprende os dados bons. Qualquer dado ruim que cai lá, ele detecta. Está aí. Isso é como eu vou identificar quais são as builds ruins. Entenderam? Eu aprendo as builds boas, e quando cai qualquer build ruim lá dentro, ele detecta e fala, Júlio, nem precisa olhar para essa build que falhou, ela é ruim. Ela é uma anomalia. E aí o meu desenvolvedor não precisa gastar 20 minutos olhando aquilo. Entenderam? Como que isso daqui funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Eu fui lá e peguei todas as builds boas. Isso quer dizer, builds que passaram, builds que falharam. Mas que, quando elas falharam de verdade, ok? Fui lá, olhei para isso, e então usei o algoritmo de seleção negativa para identificar qual eram as ruins. Aí eu fui lá e aprendi as boas. Peguei uma build e joguei lá dentro. Aí ela falhou, mas falhou porque esperava. O detector não pega ela. Caiu uma outra build ruim, que falhou porque não deveria ter falho. O que acontece? O meu algoritmo vai lá e classifica ela como sendo uma build que não vale a pena. E o meu desenvolvedor não precisa gastar 20 minutos analisando aquilo. Ok? Só para vocês entenderem como funciona mais ou menos, o algoritmo ele vai lá e aprende o que é bom, gera detectores. O que são os detectores? São essas bolinhas pretas com um círculo em volta. Isso daqui é os meus detectores. Os triângulos são coisas boas. Pensa nos triângulos como uma build que passou ou falhou por uma razão certa. E os meus detectores aprendem o espaço que tem ao redor. É o que acontece. Às vezes, vem aqui uma build que é ruim e ela cai aqui. E o detector detecta ela. Então, quantas builds ruins foram detectadas? 1, 2, 3, 4, 5. Quando detectou, apareceu lá assim, Júlio, ou desenvolvedor, nem olha para essa build. Ela é uma build que falhou quando não deveria ter falho. E aí a gente não gasta 20 minutos olhando para aquilo. Bacana, né? Isso daqui é uma outra coisa que a gente pode olhar também. E aí, o que eu falo para vocês aqui nesse caso? Eu falo o seguinte, se vocês têm uma coisa ruim que acontece de vez em quando, ou seja,
o tempo todo tá bom, mas uma coisa ruim acontece de vez em quando. O que você faz? Reúne essas informações, taca a seleção negativa neles. E aí ele pode ajudar você a enxergar, classificar quais são as coisas ruins que acontecem que não estão na normalidade. Entendeu? É mais ou menos assim. Hora da foto. Nesse caso aqui, é muito bacana, que é assim, ó. Qual que é um dos maiores problemas de quem automatiza testes em interface gráfica? Essas pessoas sofrem todos os dias com a mudança da tela, né? E pior é o que acontece, você vai lá e automatiza 500 testes. E aí você roda esses 500 testes e está tudo uma beleza. E aí você vai para casa feliz. Quando você chega no outro dia, você fica sabendo que 12 telas foram alteradas. E 12 identificadores únicos mudaram do dia para a noite. O que você faz? Senta e chora. Né? Mas e se existisse uma forma de, com inteligência artificial, machine learning aqui nesse caso, a gente conseguisse, ao invés de usar o identificador único, usar o nome do objeto. Por exemplo, ao invés de falar clique no btn_search, você falasse clique no search. Em vez de clique no btn save, você ia falar clique no save. Porque existem elementos que são similares, não existem? Por exemplo, um botão de pesquisar, ele tem diversas formas. Mas eles são similares, eles têm algumas similaridades. E se eu falasse assim, clique no botão procurar, e ele encontrasse na tela de alguma forma mágica? Como que é esse botão procurar? Pensaram nisso? Beleza, já existe isso. O nosso amigo Jason Arbor, lá da Test.ai, ele falou o seguinte, tenho elementos, esses elementos, eles estão nas telas, ok? E eu quero identificá-los pelo nome deles. Eu quero falar, clique no botão pesquisar. É isso que ele falou. Aí ele descobriu que com redes neurais multicamadas, e é isso que você tem que pesquisar quando você tiver esse mesmo problema, com redes neurais multicamadas, ele consegue classificar os elementos que estão na tela a partir de um dataset, ou seja, a partir de um grupo de dados que demonstre diversos tipos de botões pesquisar. Então, o que ele fez? Ele falou o seguinte, vou mapear um montão de tipo de campo pesquisar. Ele foi lá e fez isso. Tirou foto de, sei lá, dezenas de modelos diferentes de campo pesquisar. Aí ele falou, machine learning, rede neural de multicamada, vai lá e aprende essas variações. E se eu falar para você, clique no botão pesquisar, e você achar alguma coisa similar, você vai lá e clica. Entenderam a ideia? E aí, com isso, o que ele conseguiu? Ele conseguiu implementar uma biblioteca dentro do Appium, ok? Que é um classificador escrito em JavaScript, que é um classificador chamado Test.ai Classifier. Então, quando você está automatizando testes com Appium, você vai lá e chama essa biblioteca e ela aparece para você como sendo um identificador customizável. É como você está vendo aqui. E aí você só fala o nome do que você quer clicar. Você fala, eu quero clicar no buscar. E aí ele vai lá e procura na tela alguma coisa parecida com o buscar. E ele encontra e ele clica naquilo para você. Entenderam a ideia? Então, esse daqui é bem bacana também, é algo que é bastante inovador. E a empresa dele tem feito muito isso, inovar em automação de testes. Bem, esse daqui é uma forma de criar de criar testes de unidade de maneira automática. Então, pensa que hoje está lá todos os desenvolvedores com vocês e eles estão gastando um tempão para criar casos de teste, ou para criar testes de unidade automatizados para testar os métodos que eles constroem, beleza? Mas tem um jeito, utilizando IA, né, para conseguir criar isso de forma automática também. E é muito bacana, olha só, o problema é que a gente gasta muito tempo criando testes de unidade. A solução é utilizar um algoritmo chamado algoritmo genético. O que o algoritmo genético faz?
ele segue o mesmo conceito da seleção natural que nós temos com seres humanos. Como que a seleção natural funciona? Você tem lá 2 indivíduos, ok? Esses 2 indivíduos, eles se relacionam, ok? Eles se relacionam, e aí, se relacionando, nasce uma criança. Essa criança sofre uma mutação, e essa criança sofrendo essa mutação, ela pode ser mais adaptada ao ambiente onde ela está. Bacana isso, né? Aí você fala, caraca, droga pra caramba mesmo, né? Alguém foi lá e olhou para isso e criou um algoritmo pensando nisso. O que esse algoritmo faz? Ele identifica, ou ele produz uma população, ele vai lá e cruza essa população inteira, gera uma nova população mutada. Essa população ela pode se adaptar melhor ao ambiente. Se não se adapta, mata parte delas e deixa só os melhores. Cruza eles, cria uma nova população e vai fazendo isso, até encontrar os melhores indivíduos. Olha que legal, né? E depois de algumas eras, depois de algumas gerações, vai aparecer lá uma criança que ela é superdotada, pronta para assumir o lugar dela dentro da sociedade. Entenderam? E se você conseguisse fazer isso com testes? O que alguns pesquisadores fizeram, que vocês vão encontrar naquele link do slide anterior? Eles foram lá e falaram, vamos olhar para um software. Quais são os parâmetros que esse software tem? São 5. Pega esses 5 parâmetros, então, e aleatoriamente cria 100 indivíduos. Criou? Cruza eles. Cruzou? Muta eles, ou seja, faz uma mutação. Se vem um parâmetro aqui, A, muda para B. Beleza? Fez isso? Agora roda o teste de unidade. Quanto de cobertura tem? Olha, deu 60% de cobertura. Só que tem um outro indivíduo ali que deu 80% de cobertura. Então mata esse de 60 e pega aquele de 80 e cruza ele com o outro, que deu 75. E ele vai cada vez mais cruzando esses indivíduos, criando uma população nova e fazendo isso constantemente até que ele encontra casos de teste automatizados de teste de unidade que conseguem atingir uma cobertura de 80%, 90%, 100%, simplesmente com o executar do algoritmo. Entenderam a ideia? Então, esse daqui é para criar elementos, criar indivíduos que são mais adaptados ao que nós precisamos. Nesse caso, atingir cobertura de testes. Ok? E esse daqui é o último. Classificação de testes que falharam por razões... como que eu vou dizer assim? Por razões não explicáveis, ok? Um teste tem que falhar quando o quê? Quando o software não está funcionando como esperado, não é? Mas e quando ele falha quando o software está funcionando? Entenderam? A isso a gente dá um nome de flake, mas aqui a gente está chamando de falso alarme, beleza? Como que foi isso daqui? O pesquisador que fez isso daqui, ele pensou o seguinte, falou, olha, dado que a gente tem testes flake que quebram de vez em quando, e que quebram por razões não explicáveis, a gente precisa lidar com isso, porque todo mundo perde um tempão quando isso acontece. Todo mundo é mobilizado quando isso acontece para um lado ruim, ok? O que ele falou? Ele falou, existe uma solução. Tem uma coisa em machine learning chamada regra de associação. O que ela fala? Ela vai lá e pega um determinado problema e cria centenas ou milhares ou dezenas de milhares de regras que associam aquilo. Aí eles falaram o seguinte, vamos aplicar isso a testes. Pegue cada um dos testes e pegue os passos desse teste. Pensando que os testes que falham por razões não especificadas, eles têm alguma coisa relacionada a quando um passo falha e o outro passa. Ou seja, nunca mais, quando um teste automatizado falhar, você iria precisar de olhar para ele e tentar identificar o porquê que ele falhou. Ok? Pessoas que vocês precisam seguir para saber mais sobre testes de inteligência artificial. Tarek King e o Jason Arbor. Esses links aqui levam direto para algumas das apresentações deles no YouTube, falando sobre testes de inteligência artificial. Esse do Tarek King
é um tutorial de 6 horas, explicando mais sobre testes de inteligência artificial. Já tiraram foto, né? O que eu queria deixar para vocês de mensagem, e isso também é muito importante que vocês fotografem, que vocês guardem assim, para a vida de vocês, é o seguinte. Muitas pessoas, quando eu falo de IA, elas perguntam, inclusive se eu abrisse agora para perguntas, vocês iriam perguntar isso provavelmente. A IA vai fazer com que a carreira do teste de software acabe? Ela vai fazer isso? Não. Ela não serve para tirar seu trabalho. Ela serve para fazer com que você trabalhe com mais eficiência. Beleza? Para as pessoas, da mesma forma que a gente viu lá os algoritmos genéticos que criam uma população que se adapta ao contexto, assim é vocês. É cada um de vocês. Se vocês conseguirem se reinventar, independente do contexto onde vocês vivem, ninguém para vocês. Porque você se reinventa. Ninguém tira seu trabalho. Se você conseguir se reinventar, você sempre vai estar empregado. Você sempre vai achar um jeito de lidar com o contexto. Então, essa é a frase que eu queria deixar para vocês. Quem escreveu essa frase? Foi um cara bem bonito, bem legal. Que aqui vos fala. Espero que inspire vocês, ok? Agora, aqui estão meus contatos, né? Eu só queria deixar um convite. No final do mês agora, começa a Masterclass de testes. É a Masterclass gratuita de testes. Você só entra nesse link, se cadastra, e eu convido vocês para um encontro de 3 dias, onde eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam para ser alguém que testa aplicações e que vai se destacar dentro do seu time e dentro das suas próximas oportunidades. Então, como é gratuito e como tem vaga limitada, é importante que vocês se cadastrem rápido. E dessa forma, eu estou comprometido a fazer com que vocês consigam se destacar depois de 3 encontros. Beleza? Muito obrigado. Eu já venci todo o tempo que eu tinha aqui na face da Terra. Mas se vocês tiverem uma pergunta, uma pode, né, Diegão? Uma pode. Alguém tem uma pergunta? Opa, temos uma aqui. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Vanilton. Tudo bem com você? Beleza. Você está elegante hoje. Você também. Oh, muito obrigado. Gostãozinho. Essa calça aí. Tá, fora a intimidade, que merda. Quanto a essa parte dos testes, principalmente computação, já estudei um pouco, é um negócio muito interessante. Só que em todos os estudos que eu já li e pesquisei, e teve uma vez um doutor que trouxe essa ideia de teste de mutação para cá, a gente sempre caía muito na questão de como é que eu aplico isso no mundo corporativo que a gente vive, né? Na prática, naquela correria de a gente ter que entregar projeto em 1 mês, em 2 meses. Então, se tu tiver algum case que tu mostre, pô, a gente conseguiu aplicar isso na empresa X, usamos isso, fizemos desse modo, só para apresentar para a gente aqui. Esses dois últimos são 2 que são de acadêmicos, são de academia. Só corrigindo, ele não é um teste de mutação, tá bom? O teste de mutação ele tem um outro caminho. Esse é um teste, é um algoritmo genético para criar casos de teste. Então ele tem hoje ele já tem algoritmos que estão, inclusive, distribuídos no GitHub, por exemplo. Você pode baixar e usar com Java, entendeu? Nunca vi usando no dia a dia corporativo. Como eu disse, os 2 são acadêmicos. Mas o que eu imagino no dia a dia de o que seria a aplicação é você falar, ao invés de uma vez que eu criei a minha classe do meu serviço, ao invés de eu ir lá e começar a pensar em quais são os testes que eu vou fazer, eu, com a biblioteca já instalada, eu dou um generate e ele gera para mim os testes de unidade, já em Java. Não, ele gera a massa apropriada para fazer a cobertura e já cria para você os testes mesmo, os métodos. E aí você analisa e vê quais deles servem realmente para você. Se o algoritmo estiver bem treinado, todos eles vão ser bons. Entendeu?
Mas segundo a biblioteca, e com o link que vocês pegaram, vocês vão conseguir acessar, é literalmente instalar, colocar uma dependência no Maven para dentro do projeto e, dada uma classe, mandar ele rodar em cima daquilo. Beleza? Eu vou estar por aqui ainda, espero que a gente possa se conversar aqui também. Para quem está no meu grupo do Telegram, eu quero vir encontrar cada um de vocês lá fora para a gente tirar uma foto.